Bem, pessoal, essa é a nossa aula de trigonometria. Vamos falar de relações fundamentais, identidades trigonométricas, adição de arcos, equações e inequações trigonométricas. Sou o professor Vinícius Elias, acesse o meu blog. Bem, no exemplo 1 nós vamos pegar Eu selecionei alguns exemplos clássicos dessa parte aí, principalmente de relações fundamentais, que são exercícios clássicos que são cobrados aí na maioria das provas. Bem, esse primeiro exercício aqui, ele é da seguinte forma. Sabendo-se que seno de x é 4 sobre 5 e que π sobre 2 menor que x menor que π, ou seja, que x está entre π sobre 2 e π, né? π sobre 2 e π significa que ele está, né, no segundo quadrante, certo? Então tá até que eu ciclo o sinal da função cosseno, que nós vamos usar isso aqui depois. Bem, esse exercício, veja que ele forneceu para a gente o seno do ângulo, né, o seno desse ângulo desconhecido, desse x aqui, então o seno de x 4/5. Falou a condição em que esse ângulo está, né, que ele está entre π sobre 2 e π, e aí ele pede para calcular as demais funções circulares. Bem, veja que para calcular as demais funções circulares, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, como eu já tenho o seno, automaticamente eu vou precisar do valor do cosseno. Então esse será o primeiro passo, determinar o valor do cosseno desse ângulo. Bem, de que forma eu posso fazer isso? Bem, em geral, toda vez que você tiver o valor do seno e quiser encontrar o valor do cosseno, nós podemos utilizar a relação fundamental. E vice-versa, se você tiver o cosseno de um determinado ângulo e que quiser achar o seno, relação fundamental. Bem, relação fundamental, ela diz que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? E aí, como nós temos o valor do seno do ângulo, que é 4/5, nós podemos substituir aqui na nossa expressão. E aí, dessa forma, nós vamos obter o valor do cosseno desse ângulo. Então, substituindo seno de x igual a 4/5 aqui, basta isolar o cosseno, nós vamos obter o valor. Bem, aqui na própria expressão da relação fundamental, já que nós queremos o cosseno, nós podemos isolar essa parcela aqui. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Beleza. Já pode substituir o valor aqui, né? 4/5. Não esquecer de elevar ao quadrado. Então, vai ficar 4/5 ao quadrado, 16 sobre 25. Então, vai ficar 1 menos 16 sobre 25, né? Que é da forma como está aqui dentro dessa raiz. Aqui, dessa forma, eu já isolei aqui sem substituir, né? Porque o cosseno está elevado ao quadrado, você pode passar uma raiz aqui, certo? Aí veja que o correto seria colocar cosseno de x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x, que é essa expressão aqui, né? Só passar a raiz. Só que, vamos lembrar, o nosso cosseno, né, o nosso ângulo lá, ele está entre π sobre 2 e π. Se ele está entre π sobre 2 e π, ele está no segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, eu não vou pegar a parte positiva do cosseno. Vou pegar somente o valor negativo devido a essa condição do ângulo. Então, o cosseno ele é negativo, menor que zero. Então, nós pegamos somente essa parte aqui. Então, vai ficar 1 menos 16 sobre 25, que é o 4/5 ao quadrado, certo? Tirando o mínimo múltiplo comum, vai ficar 9 sobre 25, o menos continua aqui de fora, e veja que esses dois números têm raiz quadrada. 9 é 3, 25, 5. Então, quer dizer que o cosseno do ângulo que nós queremos aí é 3/5, menos 3/5, beleza? Então, já encontramos nossa primeira função circular, cosseno. A partir do cosseno e do seno, nós podemos encontrar todas as outras, aí fica fácil. Bem, próximo passo, tangente. Tangente do ângulo, tangente de x, é igual a seno de x sobre cosseno de x. O seno já foi dado, 4/5, então está aqui. O cosseno de x nós acabamos de encontrar, menos 3 sobre 5. Então, temos a divisão aqui de duas frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, nós vamos obter o quê? Menos 4/3,
certo? Porque o 5 cancela com 5, nós vamos ter menos 4/3. Tá aí o valor da tangente. Cotangente. Cotangente é cosseno sobre seno, contrário da tangente. Então, o cosseno de x nós temos 3/5, né? Nós calculamos aqui atrás. 4/5, né? Que é o valor do seno. Conservando a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda, nós vamos obter menos 3/4, porque o 5 vai cancelar com 5, certo? Tá aí a cotangente. Próximo, secante. Secante, né? Começa aqui um macetezinho, começa com SE, né, de seno, então aqui nós vamos ter cosseno. É sempre o contrário, na secante e na cossecante. Secante começa com C de seno, né? Então nós vamos ter 1 sobre cosseno. Então basta ter o cosseno para calcular a secante. Secante então vai ficar, como o cosseno do ângulo nós encontramos que é menos 3/5, então basta substituir. Então vai ficar 1 sobre menos 3/5. Novamente, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso de menos 3/5, vai ficar menos 5 sobre 3. Está aí o valor da secante. E para fechar, para finalizar, cossecante. Começa com COS de cosseno, nós vamos ter então na fórmula seno do ângulo. O valor do seno nós já tínhamos desde o início, 4/5, então é só substituir 1 sobre 4/5, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso dessa segunda parcela, então inverter o 4/5 vai ficar 5 sobre 4. Está aí então o valor da cossecante. Deste modo, nós encontramos todas as funções circulares necessárias e pedidas nesse exercício. Então, uma dica aí é que sempre que você tiver o valor de um ângulo, né, no caso aqui nós tínhamos o seno, valor do seno ou do cosseno, usa a relação fundamental que você vai encontrar o cosseno ou o seno, vai depender do que você tiver. A partir daí fica fácil, é só calcular o restante, porque todos os outros dependem desses dois termos aí. E aí, ficar atento aqui, ó, essa condição de existência do ângulo. No caso aqui, sempre vai ser dado para você onde esse ângulo vai estar, se é no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e vice-versa. Então, nesse caso aqui, π sobre 2 e π, né, segundo quadrante. Há casos aí que ele vai estar de 0 a π sobre 2, primeiro quadrante, e nos outros quadrantes aí. Para que serve isso aqui? Na verdade, na hora que você for aplicar a relação fundamental e calcular essa raiz, o correto seria colocar mais ou menos. Só que devido a essa condição de existência desse ângulo, você descarta uma das duas possibilidades. Nesse caso aqui, como o cosseno era negativo no segundo quadrante, ele é negativo, então nós descartamos o sinal positivo daqui, ficamos apenas com o valor dele negativo. Beleza?